defesa da Previdência Social. Eu gostaria que o senhor me explicasse, assim, o nosso público na nossa página do Facebook é constituído assim de gente da classe média para baixo, tem gente lá em cima, mas a maioria assim, né? E que, como eu, né, não entendem muito bem o que eles querem com essa reforma da Previdência, né? O que eles querem? Então, eu vou tentar fazer uns flashlights históricos. Tá bom. Tá. Claro, fica à vontade. Com a história da Previdência. A Previdência, no formato que ela adquiriu e no qual ela perdurou muito tempo, foi criada na Alemanha pelo Bismarck, em 1880. Teve, na verdade, uma sequência de 80 para frente. Né? Por quê? Porque, na verdade, a Alemanha tinha ingressado num processo de industrialização que acabou superando a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos. Né? Mas havia uma pressão muito grande dos social-democratas, que eram os socialistas alemães, né? Que estavam fazendo muita pressão porque os trabalhadores estavam vivendo uma situação em que, quando a economia não ia bem, eles ficavam numa situação de instabilidade e havia discussão sobre o que ia acontecer depois que eles encerrassem chegassem à velhice. Então, ele criou a Previdência Social baseada na contribuição dos trabalhadores e dos patrões, certo? E dos empresários. Então, esse modelo depois foi replicado, vou pular um pouco, pelo Roosevelt. O Roosevelt criou as Social Security, com perdão da palavra, a Seguridade Social Americana, em 1935. E o Roosevelt, assim como os Bismarck, eles eram da classe dirigente, né? O Roosevelt era um aristocrata americano, se é que existe isso, né? Sim. Americano. Né? Mas era um sujeito formidável. E ele fez um discurso maravilhoso sobre a Previdência, dizendo que ele estava levando os americanos a uma situação de segurança, que eles podiam agora consumir tranquilamente, que eles estavam garantidos na velhice, etc. Um discurso impressionante. E no pós-guerra, né, esses modelos foram replicados em todos os países europeus. Nos Estados Unidos, menos, eles avançaram menos. Mas na Europa, você criou um sistema de previdência social, de segurança, seguro-desemprego. Você hoje, até hoje na Europa, se você ficar doente, você é atendido gratuitamente. Né? Os ingleses inventaram o National Health Service, né? Teve uma participação enorme do Keynes, né? E do William Beveridge, que era um liberal, os dois eram liberais, do Partido Liberal, o Keynes e o Beveridge. E o relatório do Beveridge é impressionante, que ele diz o seguinte: olha, não dá mais para deixar os indivíduos à mercê das flutuações do mercado, eles precisam ser protegidos de alguma maneira, precisam se sentir respaldados, protegidos, etc. Então, o sistema de seguridade social, eu estou agora estendendo essas experiências para uma consideração mais geral, esses foram criados a partir de um princípio da solidariedade. Certo? Então, isso é que inspirava os regimes de previdência, fundados no quê? Quem está trabalhando paga para sustentar quem se aposenta. Então, você dá a garantia para o idoso de que ele vai ter uma vida decente. Né? Muito bem. Esse sistema, junto com o seguro-desemprego e outras, é o que presidiu o desempenho das economias, inclusive da americana, apesar de ter avançado menos, porque você nunca teve um sistema de saúde tão completo nos Estados Unidos, aliás, nada completo, parecido com o europeu, né? Parecido com o inglês, com o francês, com o italiano. Né? Então as pessoas se sentiam confortáveis. Quantos filmes foram feitos a respeito disso? Né? Filmes muito interessantes que eu sugiro até que quem for ouvir assista, por exemplo, A Classe Operária Vai ao Paraíso. Sim. Né?
outros Eu filmes. confundo, é do Enio Petri, o Clássico Operário para o Paraíso, se não me engano. Acho que é do Bellocchio, né? Bellocchio, Marco Bellocchio. Marco Bellocchio. É. O Hélio Petri fez o Ferroviário, fez filmes maravilhosos, fez o Divórcio Italiano. Isso. Cinema bom, gente. Cinema bom, né? Oh, rapaz. Cinema bom. E, então foi um período que é considerado hoje, retrospectivamente, como os 30 anos gloriosos. Tá bom. Né? Que você cresceu o emprego, cresceram os salários, as pessoas passaram a viver bem, você criou um ambiente favorável ao consumo diferenciado das classes. Por isso que a classe operária vai ao paraíso. Certo. Né? Porque passaram a comprar máquinas de lavar, geladeira, aquelas coisas todas. Como eu vivi nesse período, mesmo muito jovem, e o Brasil também, porque o Brasil começava a se industrializar. Né? Então eu sempre que lembro, viu? Se deixar nós com o Parmeiro aqui, nós... Você quer continuar o raciocínio ou a gente faz um corte Não, no eu tempo? quero continuar. Então, por favor, tá bom, continua. tá bom. Então, o que acontece é com os regimes de repartição, que eram, na verdade, a essência da Previdência, em que estavam trabalhando. Você precisava ter um arranjo econômico que facilitasse isso. Né? Então, a partir dos anos 70, essa forma de funcionamento da economia capitalista começou a entrar em crise, começou a haver conflito social, os trabalhadores estavam muito bem, começaram a pressionar para ter aumento de salários e o dólar começou a ficar em risco, que é uma pressão muito grande pelo seguinte, porque na reconstrução europeia, né, os Estados Unidos funcionaram como um país residual, um país de última instância do comércio internacional. Né? Eles foram, a gente tem que reconhecer que os americanos foram generosos, a partir do seu ponto de vista peculiar. Eles não foram atingidos pela guerra, eles ajudaram a reconstrução europeia. Né? Com o Plano Marshall, por exemplo, e foi importante para a Alemanha, foi importante para a Itália, e nós tivemos os tais milagres, o milagre alemão, o milagre italiano, o milagre japonês, não era nada milagre, era um jeito de arrumar a economia que hoje em dia está sendo maltratado pelos que comandam a economia mundial. Mas o fato é que o dólar começou a entrar em crise porque os Estados Unidos tinham déficit, começaram a ter déficit na balança comercial, já tinham déficit em conta corrente por causa da saída das empresas dele para fora, a saída na conta de capitais, perdão. E os europeus, muito assim, comandados pelo De Gaulle, começaram a falar, não, isso é um privilégio exorbitante que você tem de pagar seus déficits, suas dívidas com o seu próprio dinheiro. Né? Aí, em 71, o que o Nixon faz? O Nixon sai desvincula o dólar do ouro. Né? E aí começa uma trajetória de desvalorização do dólar. A gente nunca viu isso, não lembra, mas eu lembro muito bem. Começou a desvalorizar o dólar e os europeus começaram a ficar incomodados. Eu me lembro que em 73 eu fui com a minha mãe, e a Ana, minha mulher, nós fomos para a Europa. Eu peguei umas férias lá na Unicamp, fomos para a Europa e eu tive que levar Marco. Porque a desvalorização era de trabalho. Nossa! Você não lembra disso? Não. Impressionante, não dá para imaginar. Isso. Não quero dólar. Sim, não quero dólar, eles queriam o Marco. Cara, que coisa louca, hein? Isso é 73. Coisa louca, hein? Isso é 73, isso prosseguiu até 79. Em 79, eu fui a essa reunião em Belgrado, no Monetário Internacional em Belgrado. Estava lá o Volcker. Eu fui pela Gazeta Mercantil. Você lembra do Pimenta? Você lembra lá? Sim. Meu amigo, aquela tragédia. Meu amigo até hoje. Isso também é coisa de italiano. Isso também é coisa de italiano. Segue amigo. Segue amigo. Minhas
mulheres elas ficam, como é que você foi? É meu amigo, acabou, você fez uma maluquice, você quer que eu faça? Mas nós fomos lá e estava aquele clima ruim, os europeus querendo substituir o dólar por uma cesta de moedas, etc., né, chamada conta de substituição. E então, representante do Brasil no fundo, Alexandre, que era Alexandre, não era Kafka. Esse aí é o Kafka mesmo. Esse aí é o Kafka mesmo. Esse é o Alexandre Kafka, porque ele era sobrinho do Kafka. Sobrinho. E ele ficou meu amigo, apesar de ser um cara muito conservador. Ele ficou meu amigo e falou, olha, o Kafka me falou, dos Estados Unidos e Itália. Aí o nosso amigo Volker saiu antes de terminar a reunião, que aliás teve a última aparição do José Gross. Estava meio cambaleante, assim, arrastando os pés. E o Kafka me disse, olha, isso aí não vai dar certo. Terminou a reunião, nós mandamos as matérias. Ele voltou para os Estados Unidos e deu um choque de juros na economia mundial. Subiu a taxa, a taxa prime rate americana estava em 8, posso estar exagerando, estava por causa da inflação, e ele subiu de 8 para 12, de 12 para 14, de 14 para 20. Nós quebramos. E os outros nós, Brasil, e os outros endividados. Foi a crise da dívida externa, começa em 70. Foi a crise da dívida externa, começa em 70. Eu outro dia até almocei com o Delfim, falou, pois eu tinha que dar uma desvalorização de 30%. A inflação brasileira toda saiu de 40, foi para 100 ao ano. Saiu de 40, foi para 100 ao ano. E uma escassez de moeda estrangeira tal, porque nós assinamos 7 cartas de intenção para o FMI, não cumprimos nenhuma mandada. As pessoas não crescer no meio da inflação. Foi aqui. Crescer no meio da inflação. Final dos anos 70, começo dos anos 80. Final dos anos 70, começo dos anos 80. 80, isso. Foi uma coisa incrível. Uma crise muito mais grave nas suas implicações, na sua estrutura, nas formas que assumiram, do que essa a gente está vivendo uma crise de mínimo de inteligência. Se tivesse um mínimo de inteligência, já teria. Com as reservas que nós temos no Banco Central, você não tem hiperinflação, a não ser que esperar uma fuga desesperada da moeda. E quando é que ocorre a fuga desesperada? É quando ela não consegue, quando você não tem reserva, você não consegue, na verdade, ter um mínimo de segurança nas operações de financiamento externo. A crise da Alemanha de 23, a crise da Alemanha de 23 é a crise das reparações. Sim. Você vai olhar o que aconteceu, ler bem a história e ver que houve uma fuga no mar. Tem um livro, um romance chamado Uma Princesa em Berlim. É a história de um americano que se apaixonou por uma alemã. Não deve ser fácil isso, né? Imagine, apaixonou por uma alemã e levou $500. Levou $500 da Alemanha. Que deu dono do país. Fez dono do país. Que deu dono do país. Dono do país, sabe por quê? Se vocês assistiram falando do Ovo da Serpente. Sim. Bergman, esse é bom. Bergman, esse é bom. Grande. Tem uma cena inicial em que o personagem vai comprar um maço de cigarro. Valia não sei quantos cigarros, valia não sei quantos bilhões de marcos. Era fuga, porque a desvalorização era a fuga total da moeda. E o que aconteceu aqui foi que a fuga na Argentina foi aquela desgraça. A Argentina não precisava ter feito dívida externa, porque ela tinha petróleo. O Brasil fez porque nós demos aquele salto lá, o financiamento externo. No dia que eu conversei com o Delfim, ele concordou com o Maraí, se você era muito inteligente, mas
inteligência não quer dizer nada, ela precisa ter inteligência e saber usá-la, né? Mas tem que ter a prática. Tem que ter a prática. Então, aquele nosso período de crise, nós tivemos duas bases de valorização. A de 79 e de 81. A inflação só nós só não tivemos hiperinflação aberta. Pode parecer paradoxal, mas não é. Porque as coisas não são paradoxais. Elas são paradoxais e às vezes contraditórias. Então, como a gente tinha um sistema de indexação, não houve fuga total. Qualquer transação que você fosse fazer. Qualquer transação que você fosse fazer, por exemplo, comprar um apartamento, a transação estava denominada em dólar. E você podia pagar em reais. E você podia pagar em reais. Mas estava denominado em dólar. Mas estava denominado em dólar. Uma mudança do valor do real frequente. Então, o seu Só que saldo você tinha indexação. Então, o seu saldo monetário, ou seja, uma das funções da moeda era cumprida pela moeda indexada. Seus saldos estavam no banco corrigidos. Enquanto a inflação estava 200 dava para você. 100, 200 dava para você. Tem um tempo de correção do saldo que protegia. Quando nós fizemos só para o plano cruzado, foi participei do plano cruzado. Aliás, foi uma das razões pelas quais eu finalei os jogos. Em 86. Finais. Em 86. Os jogos contra a Inter de Limeira. Os jogos contra a Inter de Limeira. Foi duro. Foi duro. Mas, enfim. Está falando do plano cruzado. Isso. Está falando do plano cruzado. Isso. Então, e nós porque a inflação estava indo. Fizemos um plano cruzado porque a inflação estava indo para 20% ao mês. Ia ultrapassar essa então não serve aquele congelamento, que era um negócio. Então não serve aquele congelamento, que era um negócio próprio, que eu tinha que fazer, um negócio que não tinha que durar menos. E ao mesmo tempo nós fizemos a desindexação. Nós fizemos a desindexação. Ficou famosa. Ficou famosa desindexação. Tiramos toda a correção do saldo. Tiramos toda a correção do saldo monetário. Se você manter isso, significava você deteriorar também as relações entre moeda e riqueza privada. Eu tinha uma. Eu tenho um gerente da tio que era muito meu amigo, foi o gerente da José Olímpio, por isso que eu ia falar a história do. Foi o gerente da José Olímpio aqui, eu trabalhei com ele. Foi o gerente da José Olímpio aqui, eu trabalhei com ele. Mesmo mais novo, eu ajudava a distribuir livro, etc. A vender livro. E essa senhora que era nora dele, era nora. Nora não. Era irmã da mulher dele. Irmã da mulher dele. Portanto. Cunhada, tá. Chamava Zizinho. Cunhada, tá. Chamava Zizinho. E ela parou de falar comigo. Chamava Zizinho. E ela parou de falar comigo. Porque ela estava habituada. Porque ela estava habituada a ter indexação. Então ela achou que aquilo foi um roubo. Então ela achou que aquilo ela nunca mais falou comigo. Não vou mais falar. Ela nunca mais falou comigo. Não vou mais falar. Não, nunca mais. Indexador. Desindexador. Parou de falar comigo. Porque você tinha um desequilíbrio ali. Em compensação, uma vez eu fui a Morumbi, não me lembro. Era Palmeiras. O Roberto Miller. Sim. O Roberto Miller, muito meu amigo palmeirense. Sim, tá. Muito meu amigo palmeirense. Nós fomos ao jogo e o cara que estava vendendo. Nós fomos ao jogo e o cara que estava vendendo camisa. Eu devo a minha casa ao senhor. Falou, eu devo a minha casa ao senhor. Eu não diga porque não dá para você. Ele falou, não, meu salário melhorou, caiu. Meu salário melhorou, caiu. Eu pude fazer um empréstimo e comprei minha casa. Tá bom. Não é? E teve um outro motorista que disse o seguinte, que eu sabia que a primeira vez que eu comi camarão na vida do cara Era caro. Era muito caro. Era caro. Primeira vez que bom. Não é? Não, estamos já indo, por tanto tempinho. Não, estamos já indo, por tanto tempinho. Só uma última pergunta. Só para te falar do negócio. O
que eles O que querem? eles estão querendo com isso? O que eles estão querendo? O que eles estão querendo com isso? O que eles estão querendo? A visão Eles estão puramente com fiscalista. a visão é puramente Fazer uma fiscalista. reforma da É Previdência. claro que você tem que fazer uma Tem que reforma da fazer pelo seguinte, Previdência. o regime de repartição. Tem que fazer pelo seguinte, porque o se olhar regime de pra frente, repartição, né, agora já se era. você olhar para frente, Porque até mudou agora o já mercado. era. Então vamos pegar o Porque seguinte. você mudou o mercado de trabalho. Então vamos pegar o seguinte. Trabalhadores Quantos aqui no Brasil, trabalhadores que estão em emprego aqui no Brasil e nos Estados Unidos que estão em emprego precário? ou então entregando comida no Ou então entregando Isso, iFood. Isso, realidade que nós conhecemos bem. Né? Então, Uma realidade que nós conhecemos lá bem. é muito. nós conhecemos bem. E lá é Hoje mesmo eu muito estava lendo presente. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo do sujeito dizendo o seguinte, afinal de contas, o Economist publicou parece que o Economist publicou um artigo folia dizendo de que emprego, existe só que eles folia de emprego, está emprego. Só que eles não boa dizem parte a do emprego verdade. é emprego Isso precário. é, Sem boa horário, parte do é uma emprego é porcaria. emprego precário. Sem Sem horário, horário, o cara tá ganha uma porcaria. Nós falando até da uberização do trabalho. Isso, uberização do trabalho. Hoje, a moça que eu gosto muito, a Laura Carvalho, escreveu um sentido ingênuo na Folha. Porque ela disse que tem um mundo de emprego. Tem, mas tem emprego porcaria. Até porque a corrida para entregar comida, por exemplo, é muito baixo o valor que você ganha para fazer uma entrega. E agora sabe o que eles estão fazendo? Eles estão, em vez de pagar quinzenalmente, eles querem pagar por dia, porque você pode dispensar o cara. Sim, Entendeu? sim. Não tem. O que está desaparecendo, as pessoas precisam se dar conta disso. É por isso que eu fiquei chateado com o negócio da Laura. Apesar de eu gostar muito dela. Não estão se dando conta de que você está terminando com assalariamento. Ou seja, assalariamento você só vai ter nas funções lá em cima, superiores, e que exigem uma forma. Embaixo, no intermediário e para baixo, você vai liquidar. O cara é uma espécie assim de trabalho temporário pelo resto da vida. Sim. Certo? Tá. É assim como no mercantilismo, os comerciantes eles contratavam os trabalhadores, é o sistema putting out, os trabalhadores para eles trabalharem por uma tarefa. Por trabalho por tarefa. Certo? Então você tem segurança, você vai ter previdência. Então é isso que é impressionante como você pega as declarações do Paulo Guedes, eu fico assustado, porque o cara não tem noção de nada. Certo? Ele está com uma visão de outros tempos sobre a reforma da Previdência. É como se eles fizessem uma reforma, né, que na verdade algumas dimensões da reforma são importantes, por exemplo, a desigualdade entre um funcionário do Estado e um trabalhador da mesma qualificação em matéria de previdência é uma coisa absurda, certo? E aí tem que mesmo corrigir essa disparidade. O Guedes ficou um pouco com a cabeça dele nos tempos do Pinochet, né? Que ele trabalhou lá. Isso, ele trabalhou lá. Explicar o Escobar chileno. Né? Você é chileno. Você é chileno. Então, você sabe que o Pinochet, como na verdade é uma espécie de réplica vagabunda que está acontecendo aqui, o Pinochet era um sujeito autoritário, um assassino, né? Truculento. E fez uma economia liberal. Sim. Né? Que terminou em 82, porque teve a crise da dívida externa. E eles tiveram que mudar o negócio. É Né? uma crise brava. Você vê agora as propostas aqui, é o seguinte, vamos liberar, vamos deixar correr, eles vão até deixar abrir conta em dólar, aí é o fim mesmo na picada. Pelo seguinte, porque qualquer um de nós que puder abrir conta em dólar, vão abrir conta em dólar, vão sair da moeda que é instável. Certo? É que isso que vai sofrer também, ouvindo você falando, é a questão da galera da classe média mais pobre vai sofrer muito até na aposentadoria, inclusive, né? Claro. Porque a gente tem esse exemplo do Chile, né? O maior índice de suicídio hoje no Chile é das pessoas dos aposentados. Dos idosos, Então vou te contar dos Estados Unidos. Eu escrevi agora, vai sair na Carta Capital amanhã. Não sei se vocês compram, vocês têm. Eu tenho. Sim. Sou assinante. Mino, fica bem que nós quer chegar até você. Vocês vão chegar. Eu escrevi um artigo falando dos Estados Unidos a partir do final dos 80, começo dos 90. Então é o seguinte, você foi transformando o regime de previdência e você foi adotando o regime de capitalização. As contas individuais, 401K, que se chama.
Você pode pegar sua conta, tirar de uma instituição e passar para outra, certo? Bom, o que aconteceu nesse período? Você duplicou um número de idosos aposentados que teve que pedir falência pessoal. Porque nos Estados Unidos existe uma instituição chamada Personal Bankruptcy, que é falência pessoal. Né? E o estoque, na verdade, quintuplicou. A taxa de expansão desse tipo de idoso, que não tem dinheiro para, ao mesmo tempo, comer, comprar remédio, muito menos, porque lá não tem um sistema de saúde decente, e pagar o aluguel. Então, eu me baseei para escrever em estudos feitos por instituições americanas muito credenciadas. Então, isso é uma tragédia, porque isso não é uma solução, isso é uma encrenca. A capitalização é uma encrenca. Por quê? Por uma razão muito simples. Você aplica o seu dinheiro no ativo financeiro. E os mercados financeiros são muito voláteis. Sim. Então, de repente, você pega uma situação geral em que você tem desvalorização de riqueza financeira, como teve em 2008, o cara perde tudo. Um gerador de pobreza. Isso. Aí você tem contribuição, a contribuição é definida, porque você vai lá e bota todo mês uma quantia lá. Sim. Só que o benefício é indefinido. Então. Ao invés de você ganhar segurança, que é o objetivo da Previdência, você fica inseguro. Tem gente que ia se aposentar, digamos, em 2010, teve que esticar para 2020. Ave Maria. Ave Maria. 10 anos. Aí o cara, mas é um problema não é só de cálculo atuarial, é de cálculo atuarial também. Você tem que ter uma perspectiva de que os rendimentos de cada uma das contas nas instituições em que elas estão abrigadas seja razoável para o cara poder se aposentar. Hoje em dia o cara se aposenta com 40% do salário que ele ganhava lá. Então, como o salário não é grande coisa, ele não consegue sobreviver. Certo? É complicado, olha, é incrível. Eu posso fazer essa pergunta porque é melhor a gente explicar assim? Sim, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Vai entrar a explicação toda. Gente.